Filho, escute. Antes mesmo de você abrir esta mensagem, eu já estava te esperando. Eu vi quando seus olhos buscaram respostas, quando seu coração apertou em silêncio, quando seus pensamentos quase te convenceram a desistir. Mas você não clicou aqui por acaso. Foi eu que te trouxe. E agora que estamos aqui, deixe-me falar com você como um pai que ama, que cura e que nunca desiste de um filho. Porque sim, a sua vez chegou. Eu sei que o tempo tem sido duro. Eu vi cada tentativa que falhou, cada esperança que se quebrou, cada oração feita no escuro. Você pensou, será que Deus ainda me ouve? Será que Ele se importa? E eu te respondo agora com toda a força do meu amor. Eu nunca parei de te ouvir. Nunca deixei de me importar. Filho, há um tempo para todas as coisas. E o tempo da sua virada começou. Sim, você que já pensou em parar, que já achou que era tarde, demais que já acreditou que o melhor tinha passado. É você que estou levantando agora. Eu vi suas lágrimas escondidas. Vi a maneira como você lutou para manter a fé viva, mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. E é por isso que hoje eu venho até você com esta palavra. Não desista, porque o que eu preparei para você está prestes a se manifestar. Mas primeiro eu preciso que você me escute de verdade. Não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Feche os olhos por um momento, respire fundo e me permita entrar onde ninguém mais entrou, porque há curas que só acontecem quando você me deixa tocar nas partes mais escondidas da sua alma. Filho, o que você tem enfrentado não é apenas natural, é espiritual. O cansaço que você sente não vem apenas da rotina ou dos problemas, mas da guerra invisível que tenta roubar sua esperança. O inimigo sabe o que eu coloquei dentro de você. Ele viu as promessas que liberei sobre sua vida. Ele sabe que, se você permanecer, vai romper, vai florescer, vai mudar histórias. Por isso ele tentou calar sua voz. Por isso ele levantou confusão dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Por isso ele fez você duvidar de si mesmo. Mas hoje, eu estou silenciando o acusador. Estou quebrando as correntes da dúvida. Estou te revestindo com a minha verdade. Você não é o que os outros dizem. Você não é o erro que cometeu. Você não é a dor que sentiu. Você é meu. Você é filho. Você é a promessa viva. Agora escreva aqui como um ato de fé. Eu sou filho de Deus e a minha vez chegou. Escreva mesmo que sua fé esteja fraca, porque eu não preciso de muito para agir. Basta uma centelha, uma palavra, um sim. Filho, eu sei que você tem carregado fardos pesados. Você tenta parecer forte para os outros, mas por dentro está esgotado. Você tem sonhado em descansar, em ter paz, em respirar alívio. E eu te digo, esse tempo de alívio está chegando. Não como uma fuga, mas como um novo tempo. Não como um descanso de desistência, mas como um recomeço cheio de propósito. Porque eu não te levantei para apenas suportar, te levantei para vencer. Você lembra de Davi? Um simples pastor de ovelhas, rejeitado, esquecido, subestimado. Mas eu via nele um rei, e o mesmo eu vejo em você. Você pode ter sido ignorado por muitos, mas não passou despercebido por mim. Enquanto todos olhavam o exterior, eu olhava o coração. E o seu coração, mesmo ferido, ainda pulsa com fé. Isso é tudo que preciso para fazer algo extraordinário. Agora ouça com atenção. A sua casa também será tocada. Eu ouvi suas orações pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu casamento. Eu vi suas lágrimas quando ninguém viu. E te digo, eu estou entrando na sua casa com cura. Laços quebrados serão restaurados. Corações endurecidos serão amolecidos. Palavras feridas serão curadas. E a paz que você pensou que tinha perdido, voltará. Se você crê, compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ouvir isso. Não guarde só para você. Há muitos que estão à beira de desistir, e você pode ser o canal que vai trazer esperança. Filho, eu te digo com toda a autoridade dos céus, não desista agora, porque a sua vez chegou. E quem persevera até o fim, colhe não apenas vitórias, colhe transformação. Continue comigo até o fim desta jornada. Ainda há muito que eu quero te revelar. O que vem a seguir vai curar ainda mais fundo. Vai
acender uma fé nova dentro de você. Vai te preparar para viver tudo o que eu prometi. Você não está sozinho, você não está esquecido. Você está no centro da minha vontade, e se eu estou com você, quem poderá te deter? Filho, respira fundo. Sinta o momento em que estamos agora. Você já deu o primeiro passo ao dizer, eu não vou desistir. E mesmo que tenha dito isso com voz fraca, tremendo, com lágrimas nos olhos, isso ecoou nos céus como um grito de fé. Porque eu não preciso de muito para agir. Só preciso que você me permita ser o centro. E agora, eu te convido a algo ainda mais profundo. Voltar ao começo. Não ao ponto onde tudo deu errado, mas ao lugar onde eu te encontrei pela primeira vez. Lembra? Aquele momento em que seu coração queimou por dentro. Aquele dia em que você soube que eu era real, que eu estava ali. Não importa quanto tempo passou desde então. Eu nunca saí de perto. Muitos pensaram que o seu silêncio era desistência, mas eu sabia que era sobrevivência. Você não se afastou porque deixou de crer, mas porque foi ferido no meio do caminho. E mesmo assim, ainda está aqui. Ainda me ouve. Ainda me busca. E é por isso que eu digo, a esperança para você. A vida para o seu amanhã. Filho, hoje quero que você compreenda algo que vai quebrar correntes na sua mente. A espera não foi um castigo, foi proteção. Quando pareceu que as portas estavam fechadas, era porque eu estava preservando você de ambientes que te destruiriam. Quando relações se romperam de forma repentina, eu estava te livrando de alianças que drenariam sua essência. Quando tudo parou foi porque eu estava segurando a sua mão e dizendo, ainda não, confia em mim. Eu sei que esperar dói. Eu sei que o tempo parece um inimigo. Eu sei que você orou pedindo pressa, mas se eu tivesse respondido do seu jeito, você estaria vivendo algo que pareceria bênção, mas no fundo seria peso. E eu te amo demais para permitir que você se perca no meio do caminho. Então entenda, o tempo que passou não foi perdido, foi semeado. Cada lágrima caiu como semente no solo do céu. E agora, a colheita está se aproximando. Você não orou em vão. Não esperou em vão, não resistiu por acaso. Tudo tem propósito, tudo tem um porquê. E você vai entender. Filho, você não é pequeno, não é insignificante, não é fraco como pensam. Você é gigante por dentro, você é resistência, você é milagre em movimento. E a sua história está prestes a inspirar muitos. Agora escreva com fé. Deus está usando até a minha espera para me abençoar. Repita isso. Declare, porque enquanto você reconhece, eu movimento o invisível. Sim, há anjos agindo enquanto você lê esta mensagem. Há situações sendo alinhadas, há portas sendo preparadas, e quando você chegar, tudo estará pronto. Porque eu sou o Deus que antecipa soluções. Você lembra de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por quem prometeu ajudar. Aos olhos do mundo parecia o fim, mas dentro da prisão ele continuava sendo meu escolhido. No meio da dor, eu ainda estava com ele. E quando chegou o tempo, eu o tirei da prisão para colocá-lo no palácio. Assim, também será com você. Eu vou te tirar do lugar do silêncio, do esquecimento, da dor, e te colocar no centro da promessa. Não porque você mereceu, mas porque eu sou fiel para cumprir o que prometi. Filho, se você pudesse ver agora o que eu estou preparando, se pudesse enxergar como estou te conectando com as pessoas certas, se conseguisse ouvir as orações que estão sendo feitas por você não duvidaria nem por um instante de que está muito perto. Mas até que veja, continue crendo. Até que toque, continue adorando. Até que chegue, continue caminhando. Porque eu estou contigo em cada passo. Eu também quero que você entenda que o inimigo não luta contra você por quem você foi, mas por quem você está se tornando. Ele vê o potencial que você carrega. Ele teme o que eu vou fazer através da sua vida. Por isso tentou tantas vezes te parar, mas ele falhou. Porque você permaneceu. E quem permanece, vence. Se essa palavra está renovando sua fé, compartilhe. Não apenas para abençoar alguém, mas como um ato profético. Porque você está semeando esperança
e colhendo transformação. Filho, neste exato momento, eu estou visitando sua casa, trazendo cura para as relações, trazendo perdão onde havia culpa, trazendo unidade onde havia divisão. Sim, o milagre começou. E não será só em você, será naqueles que te cercam. Porque quando eu mudo um filho, transformo toda uma geração. Lembre-se de algo poderoso. Não há ferida que meu amor não possa curar. Não há história que minha mão não possa reescrever. Não há ciclo que eu não possa encerrar. E não, há promessa que eu tenha feito que ficará pelo caminho. Você vai viver, você vai ver, você vai testemunhar. A sua vez chegou. E a sua história não termina no deserto. Ela continua na terra prometida, onde você vai sorrir com leveza, vai viver com propósito e vai amar sem medo. Continue comigo. Ainda há mais que eu quero te mostrar, mais que eu quero te revelar, mais que eu quero curar. Filho, não desista agora, porque o melhor ainda está por vir. Filho, hoje eu quero te lembrar de algo que o tempo tentou apagar em você. Eu te chamei para viver além da sobrevivência. Sim, eu sei que nos últimos tempos você apenas tentou se manter em pé. Eu vi quando os dias foram mais sobre suportar do que sobre avançar. Mas agora eu estou destravando o que estava paralisado. Eu estou soprando vida onde só restavam cinzas. Eu estou abrindo os olhos do seu espírito para ver o que você havia deixado de acreditar. Há algo novo nascendo dentro de você. Você já percebeu que as lutas mais difíceis sempre vieram logo depois que você decidiu confiar em mim? Isso não foi coincidência, foi resistência. O inferno sabia que, se você continuasse, romperia. Então ele tentou te cansar, tentou te confundir, tentou te fazer retroceder, mas não conseguiu. Porque mesmo sem entender tudo, você continuou. E eu valorizo cada passo seu de fé. Filho, eu não te chamei para andar pelas opiniões dos outros. Eu não te escolhi para ser prisioneiro da insegurança. Você é livre, você é chamado, você é resposta. Agora escreva, como quem assume um novo posicionamento. Eu sou livre para viver o que Deus tem para mim. Escreva e declare, porque algo está se rompendo. Uma prisão mental, uma cadeia de dúvida, um ciclo de medo. Está sendo quebrado agora, enquanto você afirma com fé quem você é em mim. Há quanto tempo você tem escondido seus sonhos? Quantas promessas você arquivou dentro do coração com medo de se frustrar de novo? Eu sei que você já tentou desacreditar do que eu te falei para evitar a dor de mais uma espera. Mas, filho, a dor não cancela a promessa. Ela apenas te prepara para sustentá-la. Você lembra de Ana? Ela chorava todos os anos no templo, sendo provocada, humilhada, sem ver resposta. Mas houve um dia em que, mesmo com lágrimas nos olhos, ela fez uma oração diferente. E naquele dia o céu se moveu, porque oração feita com dor e fé, ao mesmo tempo, tem um peso que quebra cadeias invisíveis. Assim é você agora. Você orou com fé, mesmo sangrando. Você adorou, mesmo cansado, e por isso o céu está se abrindo. Filho, eu quero que você comece a olhar diferente para tudo o que viveu. Aquilo que você chamou de fracasso, eu chamei de realinhamento. Aquilo que você chamou de perda, eu chamei de proteção. Aquilo que você não entendeu, eu estava usando para arrancar de você o que te afastava do meu propósito. Não há sofrimento desperdiçado quando se caminha comigo. Cada lágrima sua tem voz. E a voz da sua dor chegou ao trono. Eu não ignorei nenhum momento de silêncio. Eu estive ali. E agora é o tempo de levantar. Se levante. Não com raiva, não com desespero, mas com fé. Fé de quem entendeu que foi processado, não rejeitado. Fé de quem sabe que o céu já liberou uma nova estação. Fé de quem acredita que a sua vez chegou. Você não será mais aquele que apenas assiste à vitória dos outros. Você não será mais o último da fila. Você não será mais aquele que sempre entrega, mas nunca recebe. Porque chegou o tempo de colher. Sim, colheita. Não só de frutos materiais, mas espirituais, emocionais, familiares. Colheita de paz, colheita de reconciliação, colheita de plenitude,
colheita de sonhos sendo ressuscitados. E sobre seus relacionamentos, eu vi quando você tentou amar e foi ferido. Eu vi quando você perdoou e foi esquecido. Eu vi quando você investiu em pessoas que não souberam cuidar do que você ofereceu. Mas, filho, nada foi em vão. Porque toda semente de amor que você lançou vai voltar para você multiplicada. E você vai ser cercado por pessoas que te respeitam, te valorizam e caminham contigo com lealdade. Porque eu estou removendo os vínculos que drenam para te conectar com alianças que edificam. Agora me escute com atenção. Não se prenda ao passado. O passado só tem poder sobre quem decide viver olhando para trás. Você não é mais aquela versão que caiu. Você não é mais aquele que foi rejeitado. Você está em construção, e toda construção passa por demolições necessárias. Se você quer viver o novo, precisa deixar ir o velho. Velhas desculpas, velhas feridas, velhos comportamentos, velhas dependências emocionais. Filho, há bênçãos aguardando a sua maturidade. Há portas que só se abrem quando você deixa de se vitimizar. Há destinos que só se revelam quando você decide parar de olhar para o que perdeu e começa a olhar para o que está nascendo. E está nascendo algo em você agora. Uma nova mente, um novo espírito, um novo amor próprio, um novo entendimento. Agora, compartilhe esta mensagem com alguém. Seja canal de cura. Seja ponte para alguém que também está prestes a desistir. Você não está apenas recebendo esta palavra. Você está sendo comissionado a espalhá-la. Filho, eu quero que você entenda algo com profundidade agora. Você carrega um propósito que o inferno tentou apagar desde o ventre. Desde cedo as lutas vieram. Desde cedo as rejeições aconteceram. Mas nada foi capaz de impedir o que eu escrevi sobre você. Você é carta viva. Você é resposta. Você é luz. E agora essa luz vai brilhar com força. A escuridão tentou te esconder, mas eu te revelarei ao mundo com honra, com frutos, com paz, com sabedoria, com autoridade. Porque, filho, a sua vez chegou, e ninguém vai apagar isso. Continue comigo. Há mais revelações que ainda virão, e o que vem a seguir vai ativar em você uma fé que transforma tudo ao redor. Filho, sente-se por um momento. Respire fundo. Agora é só você e eu. Deixa o mundo lá fora um pouco. Os problemas, os barulhos, as pressões. Sim, fica aqui. Porque neste exato momento, eu estou fazendo uma cirurgia na sua alma. Estou tocando em lugares que você escondeu até de você mesmo. Lugares onde o medo se disfarça de força. Onde a decepção se esconde atrás do tanto faz, onde a dor se mascara de indiferença. Você aprendeu a ser forte, mas não aprendeu a ser curado. Aprendeu a suportar, mas não a descansar. Aprendeu a sorrir, mas não a sentir. E agora eu te digo, não precisa fingir nada para mim. Aqui você pode ser inteiro. Aqui você pode ser frágil. Aqui você pode ser verdadeiro, porque o meu amor não te julga. O meu amor te restaura. Filho, você se lembra de quantas vezes segurou o choro para parecer firme? Quantas vezes disse que estava tudo bem, mas por dentro o coração gritava. Eu ouvi todos esses gritos. Eu vi cada lágrima escondida, e nenhuma delas passou despercebida diante de mim. Porque eu sou o pai que recolhe até o silêncio, mas agora é hora de curar. Hora de tratar a raiz. Hora de remover o peso que você carrega há tanto tempo. Você já percebeu que tem reações que você mesmo não entende? Que explode por coisas pequenas? Que se isola sem saber o porquê? Que sente medo de confiar mesmo desejando amar de novo? Isso não é fraqueza. Isso é ferida aberta. E eu vim hoje para costurar essa ferida com o fio do meu amor. Filho, quando foi que você parou de acreditar em si mesmo? Quando foi que a sua voz foi calada? Quando foi que a insegurança se sentou no trono da sua mente? Volta lá no primeiro momento em que você sentiu que não era suficiente. Volta no tempo em que alguém te fez acreditar que você era menos. Eu vou com você. Porque a cura começa quando a verdade entra onde a mentira se instalou. E a verdade é, você sempre foi valioso, sempre foi capaz, sempre foi amado.
Mesmo quando disseram que você não ia conseguir, eu sabia o que tinha colocado dentro de você. Mesmo quando te deixaram para trás, eu continuei te chamando para a frente. Mesmo quando riram dos seus sonhos, eu os guardava com zelo em meu coração. Porque o que eu escrevi, ninguém pode apagar. Agora diga em voz alta, como quem quebra correntes invisíveis: eu sou filho amado de Deus e estou sendo restaurado. Diga com lágrimas, se for preciso. Diga com fé. Diga até que a sua mente comece a acreditar. Porque a sua identidade não é mais definida pela dor. É definida pelo céu. E no céu está escrito: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Filho, quero te contar algo que muitos esqueceram de te dizer. Você não precisa ser perfeito para ser usado por mim. Você não precisa estar totalmente pronto para viver o que eu planejei. O importante é estar disponível. Corações quebrantados são meu lugar favorito, porque é ali que a minha glória encontra espaço para florescer. Você lembra de Pedro? Ele me negou 3 vezes, mas foi ele que eu levantei para ser coluna da minha igreja. Porque onde o mundo via um traidor, eu via um líder em construção. E assim eu vejo você. Você não é o erro que cometeu. Você é o propósito que permanece. Agora levante os olhos. Olhe ao seu redor com atenção. Você não percebe? As coisas estão mudando, a atmosfera está diferente. As palavras não são mais só palavras, são sinais, são ativações, são chaves. Filho, o tempo da reconstrução chegou. E você é o primeiro tijolo. Na sua casa, eu estou restaurando alicerces. Na sua mente, eu estou reprogramando padrões. No seu coração, eu estou escrevendo um novo capítulo. Você orou pedindo mudança, mas eu vim com transformação. Você pediu para suportar, mas eu vim para levantar. Você pediu alívio, mas eu trouxe propósito. Você não será mais o mesmo, e nem precisa, porque eu não te levantei para repetir o passado. Eu te levantei para construir um novo futuro. Filho, hoje eu sussurro ao seu espírito: não pare agora. Você está a um passo da clareza, a um momento da virada, a um toque do sobrenatural. E tudo o que precisa fazer é continuar, me ouvindo. Se essa mensagem está te libertando, compartilhe. Se ela te curou, seja canal de cura para outros. Você não chegou até aqui por acaso. Você está sendo ativado. Você está sendo reposicionado. Você está sendo preparado para reinar em áreas onde antes rastejou. Filho, confia. Descansa. Se entrega. O que eu tenho para você é maior do que os sonhos que você arquivou. É mais profundo do que as feridas que você tentou esconder. É mais real do que o medo que te visitou nas madrugadas. E é agora. Porque a sua vez chegou. Filho, agora que você permitiu que eu curasse as raízes mais profundas, é hora de darmos um novo passo. Agora que sua alma começou a respirar, que sua mente está se abrindo para uma nova visão, quero que você se veja como eu te vejo. Não com os olhos da dor, nem com os filtros do passado, mas com a lente do céu. Porque há um destino esperando para ser acessado, e você não pode mais caminhar como quem não sabe onde vai. Você já se perguntou por que as batalhas se intensificaram nos últimos tempos? Porque as pressões aumentaram justamente quando você começou a se alinhar comigo. A resposta está no que você carrega. Há algo em você que assusta o inferno. Há um fogo que, mesmo abafado pelas circunstâncias, nunca se apagou. E agora eu estou reacendendo, não com a chama do esforço, mas com a brasa viva da minha presença. Filho, você passou tempo demais tentando caber em lugares que eram pequenos demais para o seu chamado. Tentou se adaptar a ambientes que não comportavam sua essência. Tentou agradar pessoas que não tinham estrutura para te acompanhar. E isso te cansou, te drenou. Mas eu estou te puxando para fora disso, porque você não nasceu para se conformar. Você nasceu para transformar. Você carrega algo raro, uma sensibilidade espiritual que muitos não entendem. Um coração que sente o que os olhos não veem. Uma intuição que te protege de situações perigosas. E sim,
Você tentou abafar isso achando que era exagero. Mas na verdade era o meu espírito em você tentando te guiar. E agora mais do que nunca, eu preciso que você volte a confiar nessa voz interior, porque nela estou eu. Filho, eu não te dei um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu não te chamei para viver acuado. Eu não te levantei para andar em confusão. Eu te ungi para reinar. Agora escreva com fé, como quem toma posse do novo tempo. Eu estou pronto para viver o que Deus escreveu para mim. Escreva isso e sinta o que acontece dentro de você. Algo vai se destravar. Uma clareza vai te visitar. Uma convicção vai crescer. Porque ao declarar com fé, você ativa no mundo espiritual o que o céu já determinou. Filho, lembra de Josué? Quando Moisés morreu, ele ficou diante de um povo, de um território, de uma responsabilidade gigantesca. Ele sentia medo. Ele se perguntava se conseguiria. E então eu disse: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Hoje essa palavra é para você. Eu sou contigo. Eu vou adiante. Eu vou abrir caminho. Eu vou te capacitar. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender todos os passos. Só precisa confiar que eu estou guiando. E quando eu guio, não há como se perder. Filho, o seu sim vai destravar o sim de muitas outras pessoas. Tem famílias que serão curadas por causa da sua decisão de permanecer. Tem vidas que serão transformadas porque você escolheu crer. Você é a resposta de uma geração que clama por algo real, verdadeiro e cheio de luz. E sobre a sua família, eu ainda estou agindo. Eu ouvi o seu clamor. Vi as orações que você fez com o rosto no chão. Vi os jejuns silenciosos. E te digo, nenhuma oração foi em vão. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, eu estava movendo. Mexendo onde você não podia ver. Tocando onde ninguém podia alcançar. E agora, as primeiras evidências vão começar a aparecer. Corações que estavam distantes vão se aproximar. Feridas que pareciam incuráveis vão cicatrizar. Laços que estavam desfeitos serão reatados. Porque eu sou o Deus que cura famílias. E se você crê nisso, diga agora: minha casa pertence a Deus. Diga isso com fé. Declare como um decreto. Porque aquilo que você declara, você atrai. E tudo que é entregue a mim, eu transformo, com amor e perfeição. Filho, você está na curva do milagre. Ainda não vê o que está logo adiante, mas está muito perto. Não permita que o cansaço do quase te impeça de chegar no tudo. Você está mais próximo do que imagina, mais perto do que sente, mais pronto do que acredita. Agora, me escute com todo o coração. Não se distraia. Esse é um tempo de foco, de sensibilidade, de discernimento. Cuidado com vozes que tentam confundir o que eu estou afirmando. Cuidado com distrações que tentam atrasar o que eu estou acelerando. Cuidado com sentimentos que tentam sabotar a estação que chegou. Você está em transição, saindo do que te limitava, entrando no que vai te revelar. E toda transição exige coragem. Coragem para deixar o conhecido. Coragem para sair do conforto. Coragem para abraçar o invisível. Mas eu estou aqui. Como estive com Abraão. Como estive com Moisés. Como estive com Davi. Como estou com você. Você não está sozinho. Você não está atrasado. Você está no ponto exato para viver o novo. Compartilhe essa palavra com alguém. Não apenas como uma boa mensagem, mas como um ato de fé. Porque o que você compartilha com fé, volta para você com força. Filho, escute novamente. Você é a resposta que sua família precisava. Você é a ponte entre gerações. Você é o início de uma nova linhagem espiritual. E o que começa com você não vai mais ser interrompido. A sua vez chegou. E o céu está celebrando por isso. Filho, agora que você está começando a enxergar com os meus olhos, eu quero te entregar algo ainda mais profundo. Discernimento. Não apenas para entender o que está ao seu redor, mas para reconhecer o que está acontecendo dentro de você. Porque antes de eu mudar as circunstâncias,
Preciso que você saiba quem você é no meio delas. Você está entrando em um território onde maturidade é essencial. O que estou liberando sobre sua vida exige que você saiba distinguir o que é emoção e o que é direção, o que é impulso e o que é revelação, o que é meu e o que apenas parece ser. E é por isso que estou te chamando para um tempo de silêncio estratégico. Não o silêncio da dor, mas o silêncio da sabedoria. Você não precisa responder tudo, não precisa se explicar para todos. Nem todo confronto merece sua energia. Seu foco agora é maior do que sua necessidade de ser compreendido. Filho, eu te dei autoridade, mas autoridade não é barulho. Autoridade é presença. É saber que você carrega algo tão valioso que não precisa gritar para ser respeitado. E isso começa na forma como você fala com você mesmo, na maneira como você se enxerga, na forma como você cuida dos seus pensamentos, na disciplina que você aplica à sua alma. Você lembra de Jesus no deserto? Ele foi tentado, mas não respondeu com emoção. Ele respondeu com a palavra. E é isso que quero te ensinar agora, a responder com sabedoria. Filho, há momentos em que o silêncio é a arma mais poderosa, porque o inimigo se alimenta do seu desespero, mas se cala diante da sua convicção. E a sua convicção está sendo fortalecida agora. Repita com fé, com coragem, com confiança. Eu sou guiado pela sabedoria do alto. Diga isso mais de uma vez. Porque enquanto você declara, o Espírito Santo ativa isso dentro de você. E você começa a discernir portas falsas, alianças frágeis, atalhos perigosos. E tudo que não vem de mim perderá o brilho diante da sua visão renovada. Filho, chegou a hora de deixar de ser movido por urgência e passar a ser guiado por propósito. Nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que é rápido é eterno. Nem tudo que brilha é luz. E você não pode mais viver como quem aceita qualquer coisa. Você foi separado, você foi marcado, você foi escolhido, e agora precisa viver como quem carrega um destino nas mãos. E sobre sua casa, eu ainda estou agindo. Porque o milagre que estou fazendo em você vai transbordar. Eu não te chamei apenas para ver mudanças pessoais. Eu te chamei para ser um referencial de transformação. Você vai ver aquele que hoje se recusa a ouvir, dobrando os joelhos em quebrantamento. Vai ver aquele que parecia perdido sendo restaurado. Vai ver o que parecia irreversível se tornando testemunho, porque o seu clamor chegou diante de mim com perfume de entrega. E eu nunca resisto a um coração sincero. Filho, lembra quando você disse, eu não aguento mais? Pois naquele momento eu disse, agora deixe que eu carregue você. Foi por isso que você não desabou. Foi por isso que mesmo sem entender você continuou. E por isso, agora você será recompensado. Você tem pedido sinais, tem pedido confirmações. E eu estou dando mais do que isso. Estou te dando paz, porque paz verdadeira não vem quando tudo se resolve. Paz verdadeira vem quando você me reconhece no meio do caos. Filho, essa paz vai te guiar, vai te guardar de decisões erradas, vai te proteger de armadilhas disfarçadas de oportunidades e vai te levar para lugares onde a minha glória te espera. Agora, escreva como quem assina um pacto espiritual. Eu me alinho ao plano de Deus para a minha vida. Isso é mais do que uma frase, é um ato de rendição, é uma declaração de que o controle está nas minhas mãos. E o que está nas minhas mãos ninguém pode tirar. Filho, este também é o tempo de você cuidar da sua mente, porque muitos dos seus combates não estão ao seu redor, estão dentro de você. São pensamentos recorrentes, vozes que repetem, feridas antigas, memórias que tentam te paralisar. Mas hoje eu digo, você é livre. Livre para pensar com leveza, livre para lembrar sem dor, livre para sonhar sem medo, livre para imaginar o que antes você achava impossível. Você não vai mais se sabotar, não vai mais duvidar de quem eu fiz você ser. Você vai começar a se ver como profeta, como líder, como filho, como alguém que carrega autoridade espiritual. Filho, você lembra de Neemias? Quando ele decidiu reconstruir os muros, foi zombado, atacado, ameaçado. Mas ele continuou.
porque sabia que a obra não era dele, era minha. Assim é com você. O que você está reconstruindo agora, em você, na sua casa, na sua identidade, é uma obra minha. E nenhuma crítica, nenhuma voz, nenhum ataque vai impedir a conclusão do que eu comecei. Compartilhe essa palavra com alguém que também precisa recomeçar. Você está em movimento, você está em transição, você está em construção. E eu sou o arquiteto. Sou eu quem assenta cada tijolo. Sou eu quem decide o tempo de cada fase. E a obra que eu comecei, vou terminar com glória. Filho, feche os olhos agora. Sinta o peso do céu se tornando leveza. Sinta a opressão sendo substituída por esperança. Sinta a minha mão te tocando, te lembrando. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Continue comigo. Ainda há mais para revelar, porque a sua vez chegou. E você vai viver tudo o que eu prometi. Filho, você já percebeu como algumas promessas parecem se repetir no seu coração? Como se certos sonhos voltassem a visitar sua mente, mesmo quando você tenta esquecê-los. Isso não é acaso. Sou eu, reacendendo o que você deixou adormecer. Há coisas que você tentou enterrar, achando que o tempo havia passado, que não dava mais, que não era para você. Mas estou aqui para dizer, ainda está vivo. E mais do que isso, está na hora de florescer. Você não perdeu tempo quando sonhou. Você semeou. E agora, no tempo certo, eu estou enviando a chuva. Você vai perceber algo diferente nos próximos dias. Uma sensibilidade maior. Um desejo crescente de voltar a orar com profundidade. Um impulso para retomar projetos. Uma saudade do que você e eu já vivemos juntos, porque eu estou te chamando de volta ao lugar da origem, onde tudo começou, onde sua fé era pura, onde a presença era suficiente, onde a voz do céu era familiar. Sim, eu quero te trazer de volta ao jardim, não como quem retorna ao passado, mas como quem reencontra a essência. Filho, o mundo tentou te endurecer. As decepções construíram muros ao redor do seu coração. Você foi treinado a esconder sua sensibilidade para se proteger. Mas agora, eu estou quebrando essas defesas que te isolaram. Estou removendo as cascas que te afastaram da tua verdade, porque o que você sente não é fraqueza, é dom. Essa capacidade de perceber, de chorar, de se compadecer é dom. Essa facilidade de ouvir, de acolher, de ensinar é dom. Essa vontade de escrever, de criar, de tocar corações com palavras é dom. Filho, eu coloquei dentro de você uma herança divina e ela precisa ser ativada. Chega de esconder, chega de adiar, chega de se comparar com os outros. Você não foi criado para ser uma cópia. Você é original. Agora, escreva com coragem. Eu ativo os dons que Deus colocou em mim. Escreva com intrepidez, não importa se ainda parece pequeno. Porque o céu se move quando você decide crer. Você lembra de Timóteo? Jovem, inseguro, tímido, mas Paulo o exortou. Reaviva o dom que há em ti. Assim eu te digo agora, reaviva o que está aí dentro. Não negligencie mais o que eu plantei em você. Porque há pessoas esperando para serem tocadas por aquilo que só você carrega. Filho, há algo maior vindo sobre a sua vida, autoridade. Você vai começar a orar e sentir o peso do céu te respaldando. Vai declarar cura e sentir que não é só uma frase, é um envio. Vai abrir a boca e ver os corações se quebrantando. Porque não é sobre você, é sobre o que eu faço através de você. Mas entenda isso, autoridade requer obediência. Não há unção sem rendição. Você precisa caminhar comigo com santidade, com verdade, com entrega. Não se negocia o chamado. Não se trata com leviandade aquilo que é santo. Eu te chamo agora para um tempo de consagração. Separe dias para estar mais comigo. Desconecte-se de vozes barulhentas. Feche portas que te distraem. Abra espaço na sua agenda, não por obrigação, mas por paixão. Porque eu quero te revelar segredos. Quero te entregar estratégias. Quero sussurrar direções que vão mudar o curso da sua história. Filho, sua vez chegou, sim, mas ela vem acompanhada de responsabilidade. Você vai impactar vidas, mas primeiro precisa se encher de mim,
Você vai ser resposta. Mas antes, precisa ouvir a pergunta que estou te fazendo. Você está disposto a ir além da zona de conforto? Se estiver, prepare-se. As águas vão subir, a presença vai pesar. Que você nunca mais será o mesmo. Filho, não ache que é exagero. Não pense que é imaginação. Esse fogo que está começando a arder novamente dentro de você é real. E ele vai crescer até consumir tudo o que é raso, tudo o que é pequeno, tudo o que não combina mais com a grandeza do seu chamado. Você vai sair do anonimato espiritual. Vai sair da posição de espectador. Vai sair da estagnação. E vai viver ativação, movimento, fogo. E não se assuste se, nos próximos dias, eu começar a remover algumas coisas da sua vida. Pessoas, hábitos, ambientes não é perda. É alinhamento. Porque há lugares onde a sua promessa não cabe mais. Há pessoas que não podem ir com você para o próximo nível. E há comportamentos que não sobrevivem na terra da promessa. Filho, eu sei que dói deixar para trás o que era familiar. Mas o novo que eu tenho para você exige espaço. E eu estou esvaziando suas mãos para que você possa receber tudo o que está vindo. Compartilhe esta mensagem agora. Não apenas como um gesto de fé, mas como um compromisso com o novo tempo. Você não está só recebendo. Você está sendo levantado como mensageiro. E como mensageiro, há um som novo saindo da sua boca. Há uma autoridade nova fluindo da sua vida. Há uma presença diferente te acompanhando. Porque agora você está andando na dimensão da sua identidade. Filho, eu celebro com você este momento. Você ficou em pé quando todos esperavam que caísse. Você acreditou quando ninguém mais acreditava. Você se segurou em mim. E isso foi suficiente. Agora, continue comigo. Porque o que vem a seguir vai selar esse novo tempo com fogo, glória e direção. Filho, agora que a chama acendeu de novo, quero te mostrar algo ainda mais profundo. O impacto que a sua vida terá em outros. Você não é apenas um sobrevivente de batalhas espirituais. Você é uma semente que, ao florescer, espalhará cura, esperança e direção para muitos. E sim, eu te escolhi mesmo conhecendo todas as suas falhas, porque eu não chamo os perfeitos. Eu aperfeiçoo os que me dizem sim. Você já percebeu como, mesmo nos seus dias mais difíceis, alguém veio até você pedindo conselhos? Já notou que pessoas se sentem à vontade para abrir o coração com você, mesmo que nem saibam o porquê? Isso é porque a sua presença carrega minha paz. Você é alguém que atrai o quebrantado, o cansado, o que está prestes a desistir, e é exatamente isso que eu quero usar. Filho, não subestime o que há em você. Não ignore os sinais. Eu tenho te preparado em silêncio. Enquanto você achava que estava esquecido, eu estava afiando sua espada. Estava limpando sua visão. Estava tratando seu coração. Você passou por processos que muitos nem imaginam. Chorou dores que nem teve coragem de contar. Caiu e se levantou tantas vezes que já perdeu a conta. Mas agora, tudo isso faz parte da sua história de redenção. Você é testemunho vivo de que dor não define destino. Você é prova de que um coração disposto vale mais que 1000 talentos. E é com esse coração que eu quero começar algo novo, não só em você, mas através de você. Filho, chegou a hora de abrir a boca com autoridade, de deixar de falar apenas sobre o que te feriu e começar a profetizar sobre o que eu vou curar, de parar de esconder o seu processo e começar a compartilhar os frutos. Porque muitos precisam saber que é possível vencer, e você será essa prova. Agora escreva como quem assume seu chamado com coragem. Deus, usa minha história para curar outros. Porque sim, até aquilo que você achou que te destruiu será ferramenta nas minhas mãos. Filho, lembra de Davi? Ele era rejeitado na própria casa, esquecido pelo pai, ignorado pelos irmãos. Mas foi no campo, sozinho com as ovelhas, que eu forjei o rei. Foi na solidão que eu o enchi de coragem. Foi nas madrugadas frias que eu lhe mostrei que o meu olhar nunca o deixava. Assim foi com você. Você foi moldado no silêncio, lapidado na rejeição, fortalecido nas perdas. E agora eu estou te coroando com graça. E isso não é simbólico.
Isso é espiritual. Você vai começar a andar com um novo peso de autoridade. Vai notar que as palavras ganham força, que o ambiente muda quando você chega, que o que antes te assustava agora te respeita, porque você carrega o selo da minha presença. Filho, é hora de você acreditar no que eu vejo. É hora de parar de se sabotar. Chega de ouvir a voz do passado. Chega de alimentar a insegurança. Você é resposta. Você é canal. Você é embaixador do céu. E não pense que isso é arrogância, é posicionamento. Você não se exalta. Você apenas se alinha com a verdade que eu declarei sobre você e sobre sua família. Ainda não terminei. Lembra daquelas orações que você fez chorando com medo de perder alguém que ama? Lembra dos dias em que olhou para sua casa e achou que era tarde demais? Pois eu te digo, não é tarde para quem crê em mim. Eu sou o Deus que visita lares com glória, o Deus que reconcilia pais e filhos, o Deus que traz à vida o que o mundo decretou como morto. Filho, eu vi sua fidelidade. Vi quando você orou sozinho, mesmo sem forças. Vi quando você intercedeu, mesmo sem ver mudança. E agora, eu estou derramando colheita sobre a sua casa. Haverá reconciliação, haverá perdão, haverá abraços onde antes havia silêncio, haverá paz onde antes havia guerra, porque onde eu entro, tudo muda. E eu já entrei. Agora, me ouça com atenção. Não recue. Não agora. Não depois de ter chegado tão longe. Não depois de ter suportado tanto. Você está no limite entre o quase e o tudo. E se continuar, vai ver o que olhos não viram. Filho, eu estou liberando sobre você estratégias. Nos próximos dias, eu vou te visitar com sonhos. Vou te dar ideias. Vou conectar pessoas. Vou abrir portas que ninguém esperava. Mas para isso, preciso da sua vigilância. Fique atento. Nem tudo o que parece bom é de mim. Nem todo caminho curto leva ao destino certo. Mas eu estarei contigo a cada passo. Confie, mesmo quando parecer estranho, mesmo quando parecer demorado, mesmo quando parecer pequeno. Eu sou especialista em transformar o pouco em abundância. Filho, prepare-se. Você não vai mais viver de sobras. Vai viver de propósito. Vai sentar à mesa. Vai deixar de mendigar atenção, afeto, validação. Porque você vai entender que tudo o que precisa já está dentro de você. E quando isso acontecer, ninguém poderá mais te manipular. Você será livre, forte, pleno. E então, será usado para libertar muitos. Agora compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa lembrar que não é o fim. Alguém que acha que foi esquecido. Porque assim como eu te alcancei agora, eu quero alcançar outros por meio de você. Filho, continue. Continue acreditando. Continue sonhando. Continue avançando. A sua vez chegou. E ela não vai passar despercebida. Filho, agora que você começou a ver o que antes parecia impossível, agora que sua alma começa a respirar novos ares, eu te digo, não volte atrás. Não recue diante das dúvidas. Não permita que o cansaço roube a semente que foi plantada, porque o inimigo sabe e teme que se você continuar, nada poderá te parar. A sua fé está sendo refinada. Seu coração está mais sensível à minha voz. Sua mente está mais clara. Mas, acima de tudo, seu espírito está mais firme. Isso é o que o céu celebra. Você está de pé. Filho, você aguentou tempestades que teriam derrubado gigantes. Você caminhou por vales escuros, sem deixar a esperança morrer. Você foi traído, foi ignorado, foi subestimado, mas não desistiu. E porque não desistiu, agora verá o que poucos veem, o romper. Sim, você está em um momento de transição. E transições sempre carregam riscos, mas também carregam recompensas. Você está sendo reposicionado, e esse reposicionamento exige coragem. Você se lembra de quando eu chamei Abraão? Ele teve que sair da terra do conforto. Teve que largar o que era familiar. Teve que andar por fé sem ver o mapa. Mas porque obedeceu, se tornou pai de multidões. Assim será com você. Se continuar crendo, mesmo sem entender. Se continuar obedecendo,
mesmo sem garantias visíveis. Se continuar se movendo, mesmo com os joelhos tremendo. Eu te levarei a um lugar onde a promessa se cumpre em plenitude. Agora escreva como um pacto entre nós dois. Senhor, eu confio no teu caminho. Escreva com fé. Escreva como quem entrega. Escreva como quem declara. Mesmo se não for como eu imaginei, sei que será melhor, porque vem de ti. Filho, é tempo de agir. Tempo de aplicar o que foi revelado. Tempo de dar passos de fé. A revelação, sem movimento, se transforma em peso. Mas a revelação com ação gera milagres. Você lembra dos 10 leprosos? Eles foram curados enquanto iam. Ou seja, enquanto obedeciam, o milagre se manifestava. Assim será com você. Cada passo que você der pela fé vai destravar algo novo. Portas, conexões, respostas, estratégias. Porque a obediência sempre ativa o sobrenatural. E sobre o seu lar. Filho, eu ainda estou trabalhando. Há situações que ainda parecem confusas, palavras não resolvidas, silêncios que pesam. Mas me escute, eu não desisti da sua casa. Você acha que aqueles corações são duros demais para mudar? Você acredita que algumas relações estão irreparáveis? Pois eu te digo, eu transformo corações de pedra em corações de carne. Eu restauro vínculos que nem o tempo conseguiu destruir. Eu coloco amor onde antes só havia desgaste. Você vai ver a transformação acontecendo. Talvez não como você planejou, mas como eu desenhei. E quando acontecer, você saberá. Foi a mão de Deus. Porque será tão perfeito, tão inesperado, tão profundo, que não haverá dúvidas. Filho, você orou por anos. Você chorou por noites. Você pediu sinais. E agora, eu estou trazendo o resultado. Mas lembre-se, o milagre começa em você. Na forma como você trata. Na forma como responde. Na paciência, no perdão, na escuta. Você será o canal da restauração. Você será o pacificador. Você será o que ama primeiro, que estende a mão, que quebra o ciclo da ofensa. E ao fazer isso, você vai abrir caminho para que o céu entre em sua casa. Agora me escute com clareza. Não permita que o ressentimento se esconda. Mágoas antigas são portas para o inimigo. Palavras não liberadas se transformam em raízes de amargura. E onde há amargura, meus milagres são bloqueados. Por isso, filho, libere o perdão. Mesmo que o outro não peça, mesmo que você ache que não merece. Perdoe por amor a você. Perdoe por amor a mim. Perdoe para que o fluxo do céu continue em sua vida. Diga agora, eu libero perdão e sou livre. E ao dizer isso, sinta o peso saindo. Sinta as correntes caindo. Sinta o ar entrando de novo no peito. Você está sendo curado, e sua casa também será. Filho, não é tarde. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para acreditar. Não é tarde para voltar a sonhar. Não é tarde para ver o impossível acontecer. Você acha que passou tempo demais? Que perdeu oportunidades? Que os erros foram grandes demais? Pois, eu te digo, eu sou o Deus que redime o tempo. Eu sou o Deus que abre portas fora da lógica. Eu sou o Deus que chama o improvável. E você é o meu escolhido, filho. O mundo te rotulou. As pessoas te julgaram. Você mesmo se criticou. Mas hoje, eu te revisto com graça. Graça para vencer. Graça para seguir. Graça para realizar o que antes parecia impossível. E essa graça, ninguém pode tirar. Agora compartilhe esta mensagem. Porque há outros que estão como você esteve, perdidos, cansados, prestes a desistir. E a sua vida, sua fé, sua transformação será o sopro que eles precisam. Filho, o tempo da preparação está terminando. O tempo da manifestação está começando. E você está pronto, porque a sua vez chegou. E nada vai impedir o que eu vou fazer. Filho, chegou o momento de selarmos tudo o que foi derramado sobre você. Agora que suas raízes foram tratadas, que suas lágrimas regaram o solo, que sua fé foi fortalecida em meio ao deserto, chegou o tempo da colheita. Sim, é agora. E nada, absolutamente nada, vai impedir o que estou para fazer, porque eu sou fiel até o fim.
Você caminhou por esta jornada ouvindo cada palavra como uma chama acesa dentro de você. Você sentiu, em cada linha, a minha voz, chorou, entendeu, aceitou e, acima de tudo, se posicionou. Agora eu te digo, o que estava retido será liberado. O que estava bloqueado será destravado. O que estava morto reviverá. Mas antes de liberar a bênção, eu quero que você olhe para trás por um instante, não para reviver dores, mas para reconhecer a estrada que percorreu. Veja de onde eu te tirei. Veja quantas vezes você achou que não conseguiria. Veja as noites em que sua oração era apenas um sussurro de desespero, mas mesmo assim eu estava lá. Filho, você sobreviveu àquilo que muitos não suportariam. E mais do que isso, você não apenas sobreviveu, você amadureceu, cresceu, floresceu. O mundo não viu, muitos não entenderam, mas eu celebrei cada pequena vitória sua. Você não ficou de pé à toa. Você não seguiu por força própria. Foi a minha mão que te sustentou. E agora escute, você vai prosperar. Você vai viver promessas antigas que pareciam esquecidas. Você vai ver portas se abrindo sem esforço porque o favor foi liberado. Você vai ouvir sim onde antes recebeu não. Você vai encontrar graça onde antes havia resistência. Por quê? Porque eu sou o Deus que honra os que me buscam com sinceridade. Filho, nesse exato momento, há anjos se movendo em sua direção. Há ambientes sendo preparados. Há caminhos sendo endireitados. E tudo isso tem um objetivo: te posicionar no centro da minha vontade. Você já não é o mesmo. Não pensa mais como antes. Não age mais como antes. E por isso, eu posso te confiar mais. Te confiar mais influência, mais autoridade, mais conexões, mais visibilidade. Porque agora sua identidade está firmada não no que você tem, mas em quem você é, meu filho amado. E há algo importante que eu quero que você entenda antes de encerrar essa jornada. Nada vai se perder. Tudo o que você viveu, tudo o que aprendeu, tudo o que sofreu, será usado. As dores serão ministérios, as quedas serão mensagens, as cicatrizes serão testemunhos vivos, porque eu não desperdiço histórias, eu transformo todas elas em pontes de glória. Agora escreva com fé, como quem sela uma aliança eterna. Eu vivo as promessas de Deus a partir de hoje. Filho, a sua vez chegou. E não é apenas uma vez simbólica, é um tempo profético. O céu está marcando este momento como um novo ciclo, um divisor de águas. Você vai lembrar deste dia, porque foi o dia em que você disse sim ao seu destino. E como confirmação, eu quero te lembrar de algo. Nada poderá te separar do meu amor. Não importa o que digam, não importa quem tente te parar. A promessa é maior do que a oposição. A unção é maior do que os obstáculos. E a fidelidade do Pai é maior do que qualquer falha do passado. Você é chamado. Você é separado. Você é selado. E por isso está autorizado a viver o novo. Agora, com seu coração em paz e seu espírito em fogo, olhe para frente. Sim, olhe, com olhos espirituais. Você verá um horizonte diferente, mais claro, mais largo, mais brilhante, porque você está entrando em sua estação de abundância. Compartilhe esta mensagem agora mesmo com alguém que também precisa viver isso. Seja um canal da transformação que você recebeu. Ajude outros a se levantarem. Use sua voz, use sua dor, use sua luz. Você é um multiplicador de milagres. Filho, a jornada não termina aqui. Ela apenas começa, com mais fé, mais autoridade, mais maturidade e, acima de tudo, com mais presença. A minha presença. E sempre que o medo tentar voltar, sempre que o cansaço tentar te parar, sempre que a dúvida quiser falar mais alto, volte aqui. Leia essas palavras de novo. E lembre-se, eu te escolhi, eu te chamei, e eu estarei com você até o fim. Filho, não desista. A sua vez chegou, e o céu já está celebrando. Filho, você pensou que já tinha recebido tudo, mas ainda tenho mais para te entregar. Porque quando eu derramo, não é por medida. Quando eu amo, é por inteiro. Quando eu falo, é para a eternidade. Esta não é apenas uma série de mensagens.
Esta é uma convocação celestial. Você foi chamado para viver algo que vai além do que o mundo chama de conquista. O que preparei para você é eterno. Olhe bem dentro de si. Perceba o quanto você foi transformado nos últimos dias. Lembra como você chegou aqui? Cansado, confuso, tentando entender se havia mesmo uma saída. E agora? Agora você está de pé. Agora você enxerga. Agora você sente a brisa suave do meu espírito outra vez. Você sobreviveu ao inverno. E agora, eu declaro, a primavera chegou. Filho, a sua alma está florescendo. Seus dons estão emergindo. Sua autoridade está sendo ativada. Seu coração está sendo fortalecido. E você começa a perceber. Era tudo parte do processo. As lágrimas regaram a terra. As dores foram o adubo da fé. Os desertos foram treinamentos silenciosos para que você aprendesse a confiar, mesmo sem ver. E agora você está pronto. Sim, pronto para ser luz onde há escuridão. Pronto para estender a mão quando outros estiverem caídos. Pronto para não apenas viver milagres, mas ser o milagre. Filho, ouça isso com o coração. Eu estou fazendo de você um referencial para a sua geração. Você será lembrado como aquele que não desistiu, como aquele que foi até o fim, como aquele que rompeu os ciclos de medo e insegurança e abriu caminho para que outros tivessem coragem de viver o propósito. Mas entenda, você não é responsável por salvar o mundo. Você é responsável por dizer sim a cada passo, e cada sim abre uma nova dimensão da promessa. Agora levante os olhos, veja pela fé. Visualize aquilo que eu prometi. O que antes era apenas uma palavra, agora é uma realidade. No espírito. Você pode não tocar ainda, mas já está em movimento. Já está se aproximando. Já está selado no céu. E enquanto você caminha, eu continuo trabalhando. Os milagres não pararam. Eles só estão começando. Filho, não pense que as lágrimas acabaram para sempre. Haverá dias difíceis, haverá momentos de luta. Mas agora você sabe, você nunca mais enfrentará nada sozinho. Você caminha com consciência de quem é, com certeza de quem eu sou, e com a chama viva da promessa ardendo dentro de você. Essa chama ninguém apaga. Agora escute com toda a sua atenção. Há algo que preciso te dizer. Você é a resposta da oração de alguém. Sim, enquanto você orava pedindo forças, alguém orava por alguém como você. E agora, eu conecto histórias. Eu alinho caminhos. Eu posiciono peças. Porque você vai começar a impactar pessoas que você nem conhece. Seja com uma palavra, com um gesto, com sua presença, com seu testemunho. E tudo o que você passou, cada lágrima, cada dor, cada recomeço, será parte de algo maior. Agora diga, Senhor, eu estou pronto. Usa a minha vida para a tua glória. Isso é mais do que uma frase. É uma chave. É uma porta que se abre. É um sim que libera o céu. Filho, eu celebro com você esse novo tempo. Você foi provado e permaneceu. Foi ferido e escolheu perdoar. Foi tentado e preferiu permanecer firme. Você amadureceu, você cresceu, você floresceu. E agora chegou o tempo da multiplicação. Prepare-se. Você vai viver dias de honra, de reconhecimento, de restituição. Eu não esqueci de nada que você perdeu. E vou devolver em dobro. Mas acima de tudo isso, vou encher sua vida com sentido. Porque a pior perda é aquela que tira o propósito. E agora você sabe. Sua vida tem um propósito eterno. E quando o medo bater, quando a angústia tentar voltar, quando os velhos pensamentos tentarem roubar sua alegria, você vai se lembrar. Deus disse, a minha vez chegou. Compartilhe essa última palavra com alguém agora. Não deixe que esse mover pare em você. Seja um instrumento, seja canal, seja voz profética no meio do caos. Filho, este não é o fim do roteiro, é o começo da sua nova caminhada, mais leve, mais firme, mais consciente, mais cheio de mim e... Lembre-se sempre, quando todos disserem acabou, eu digo, está só começando. Não desista, porque o melhor ainda está por vir. E eu estarei com você até o último dia.